Sementes de fé. Oh, Pastor Oídes José do Carmo. Olá, meus amados, quero abraçá-los na graça e na paz do Senhor e convidar a todos vocês para uma leitura na Palavra de Deus, na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 15, os versículos 50 a 58. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Muito bem, meus amados, tomo esta passagem hoje para falar de um assunto que normalmente nós não gostamos de estar focando, que é sobre a morte. O certo, porém, que nós já entendemos que todos nós teremos que passar por essa experiência que é a morte. Claro que a morte não fazia parte do plano original de Deus. Deus criou o homem lá no passado para que esse homem vivesse e vivesse eternamente. Esta era a vontade, o plano de Deus para a humanidade, a vida eterna. E vida eterna aqui na terra mesmo. Mas todos sabemos também que o homem transgrediu a lei de Deus. O homem pecou. Nossos primeiros pais lá no Éden transgrediu a ordem do Senhor. Com isso, eles atraíram a morte, porque a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado, e através do pecado entrou a morte. Então, contrariou completamente a ideia original do nosso Pai Celestial, de dar vida eterna a este homem, porque o pecado é um vírus que introduziu a morte no ser humano. Muito bem, essa é uma realidade que nós não podemos mudar. Mas o que eu quero dizer aqui hoje é que para todos os males existem soluções. Nós sabemos que à luz da palavra de Deus, a palavra morte, ela tem 3 acepções. Claro que a palavra morte significa separação, mas o homem passa exatamente por essas experiências de mortes. A primeira morte é a morte espiritual. O homem separou-se de Deus, distanciou-se do Senhor, e Deus é a vida. Então o homem morreu espiritualmente quando perdeu a comunhão com Deus. Claro que a Bíblia diz que o homem está morto em pecados e delitos, porém, para essa morte espiritual, existe uma solução. Quando o homem, pela fé, olha para Jesus Cristo e o reconhece como seu Salvador e o recebe na sua vida como o Senhor e Salvador da sua alma, o homem morto passa a viver. Porque quando Cristo entra no coração de uma pessoa, ele entra trazendo vida, renovo, ressurreição para alguém que estava morto. Por isso que Jesus falou: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, a solução para a morte espiritual é uma só. É o homem receber Jesus na sua vida, reconciliar com Deus, voltar-se para o Senhor, voltar a ter comunhão com Deus. E o resultado dessa comunhão é vida. Vida abençoada, vida abundante, vida feliz e também vida eterna. A segunda acepção da palavra morte que nós temos é a morte física. Quando uma pessoa falece, quando alguém morre, essa morte física, nada mais é do que a separação
entre a alma e o corpo, entre as pessoas e os seus entes queridos, essa separação física também tem uma solução. É o que eu li aqui hoje, quando o apóstolo São Paulo doutrinava a igreja lá em Corinto. Ele falava a respeito da ressurreição dos mortos, porque na realidade, quando alguém morre e é sepultado, é colocada ali na terra uma semente, e a Bíblia diz que aquela semente um dia vai germinar. Quando, por ocasião da volta de Jesus, quando o Senhor voltar, diz a Bíblia, ecoada a trombeta de Deus, ouvida a voz do arcanjo, aqueles que dormiram em Cristo haverão de ressuscitar, ressuscitar para a vida eterna. Então a solução para a morte física é a ressurreição do corpo. E Jesus deu o exemplo com a sua morte e a sua própria ressurreição. Daí a Bíblia dizer, assim como Cristo morreu e depois ressuscitou, aqueles que dormem em Cristo também um dia hão de ressurgir, hão de ressuscitar. Esta é a garantia, é a felicidade, é a segurança que alguém tem, é de morrer, mas morrer em Cristo, morrer salvo, porque ele está garantida a sua ressurreição. Jesus foi as primícias, e as primícias era a primeira colheita, que mostrava que haveria uma grande colheita no futuro, era só o início da colheita. Então Jesus deu a demonstração de que é possível sim, o corpo sepultado ressurgir-se redivivo, um corpo material se transforma num corpo espiritual para ter vida e vida eterna. Mas a outra acepção da palavra morte é a morte eterna. Lá no livro do Apocalipse nós temos essa expressão, a morte eterna. E para essa morte eu não tenho solução, ninguém tem solução para isto, ninguém. Porque o homem parte daqui salvo ou perdido. Morte eterna é eterna separação entre o homem e Deus. Não há mais possibilidade de reconciliação, não há mais volta, não tem a solução da ressurreição, nem do homem lá na eternidade encontrar com Deus, não. Define-se o futuro, é aqui nessa terra, porque a ressurreição não é só dos salvos. Mesmo aqueles perdidos hão de ressuscitar, mas para desprezo e vergonha eterna, conforme diz ao profeta Daniel. O que eu quero dizer hoje, com toda firmeza, é que Deus consertou o que o homem errou. Deus trouxe um plano redentor para a queda do homem. E essa solução está exatamente na volta do homem para Deus. Tiago já dizia, chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Há solução para todos os problemas da humanidade, inclusive para a morte. Alguém diz que não tem solução para ela, pois eu quero dizer que há solução sim. Há ressurreição, há uma nova vida para aqueles que têm em si, não é, a potencialidade de ressuscitar como Jesus ressuscitou. Olha, devemos voltar para Deus. A solução está no Senhor. Sempre esteve nele, sempre esteve na sua palavra, na palavra de Deus. O homem pecou e morreu, mas Jesus veio ao mundo. Assim como o primeiro Adão trouxe a desgraça, a queda, a morte, o segundo Adão, que é Cristo, traz vida, traz comunhão, traz a paz e traz a garantia da eternidade com Deus. Mas é necessário, enquanto temos vida, enquanto temos o fôlego de vida, nós atentarmos para a verdade do Senhor. Verdade essa que eu estou pregando aqui, que não passa por outra posição a não ser a volta do homem para Deus. Jesus Cristo veio num grande esforço de Deus para trazer vida, para mudar a história do homem, mudar a história da mulher. Aí a palavra vem dizer aqui, que ante a última trombeta, os que morreram em Cristo hão de ressuscitar para gozar eternamente com o Senhor lá no céu. Isso não é uma filosofia qualquer, isso não é um pensamento humano, isso é a garantia que Deus dá para aqueles que pela fé recebem Jesus no seu coração e se volta para Deus. Que hoje você possa tomar a posição de não temer a morte, de não temer nada mais. É verdade que a Bíblia diz, eu li aqui hoje, que a morte será a última inimiga a ser destruída, porque ela foi vencida por Cristo, mas não foi ainda exterminada, não foi destruída, mas o será por ocasião da segunda vinda de Jesus, quando Ele há de chamar aqueles que morreram salvos para subir com Ele para a eternidade e estar sempre com o Senhor lá no céu. Não tem outro caminho, não tem outra solução, não há outra esperança a não ser essa que a palavra de Deus está nos garantindo. Daí Paulo dizer, não quero que vocês chorem,
que vocês estejam estremecidos como os demais que não têm esperança. Podemos confiar que o homem que tem Jesus tem vida aqui, mas podemos garantir para você, mesmo aqueles que morreram, um dia eles hão de ressurgir num corpo glorioso, glorificado para nunca mais morrer. Esta é a verdadeira palavra de Deus quanto a esse tema que eu estou abordando. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Sementes de